Hoje vamos despertar a sua curiosidade e suspense com a história de um homem que vive em uma cabana na floresta, cercado por um perigo terrível e invisível. Ele conhece os segredos da floresta, as regras que devem ser seguidas para se manter vivo. Ele sabe da criatura, uma entidade misteriosa que espreita entre as árvores, pronta para atacar aqueles que não o respeitam. Ele sabe que não pode ficar na floresta por mais de 3 horas seguidas, que deve evitar fazer barulho. Ele viu adolescentes serem brutalmente assassinados, uma mulher sendo esfolada viva. Prepare-se para uma aventura emocionante e arrepiante. A história do perigo da floresta vai te prender do início ao fim. Não deixe de assistir ao vídeo completo para descobrir o que acontece a seguir. Todos nós já ouvimos isso antes. Eu nunca acreditei no sobrenatural até que algo aconteceu comigo. Agora, eu definitivamente sei que sem dúvida existem coisas estranhas no mundo e vou retirar o que disse. Sempre acreditei em coisas além de nós, muito mais capazes do que as limitações impostas à humanidade por este universo implacável. As coisas que surgem durante a noite ou vêm do céu. As coisas que fazem você questionar as regras da realidade. Às vezes é divertido imaginar como seria o mundo se eles fossem extremamente abundantes, ou se tornassem mais conhecidos por nós, se conseguíssemos coexistir com tais forças. Sendo um homem de meia idade, sempre pondero a ideia da humanidade fazer as pazes com a maioria dos seres dessa natureza, que eles nos ajudem na nossa busca incessante de avançarmos como espécie. Todas as maneiras possíveis de progredir e nos levar adiante. Um cara pode sonhar, eu acho, porque qualquer pessoa com uma mente ativa sabe que os humanos mal conseguem se dar bem uns com os outros e como nos daríamos bem não apenas com nós mesmos, mas também com forças que não entendemos. Eu simplesmente não acho que isso daria certo. Moro em uma cabana fora da cidade, mas nada muito louco. Deus sabe que me falta o conhecimento e a habilidade para cultivar. Por que alguém como eu estaria motivado a se mudar para a floresta para viver sozinho, se acredita em tais coisas? É definitivamente uma boa pergunta. Nem tudo isso pode ser mal, certo? E essa pergunta fica ainda mais difícil de responder depois que eu conto toda a minha situação. Digamos apenas que é meio complicado, aterrorizante também, mas principalmente complicado. A floresta onde moro não me pertence. Não, nem perto disso. Eu seria um idiota se pensasse que sim. Na verdade, não pertence a nenhum dos meus vizinhos que moram aqui. Esta floresta pertence ao perigo. É claro que apenas dizer isso não responde às dezenas de possíveis perguntas que provavelmente estão passando pela sua mente neste momento. Então permita-me explicar, pelo menos o melhor que posso. Para começar, não tenho ideia de como é perigo. Qualquer um que tenha um vislumbre de sua aparência acaba em uma árvore com a pele arrancada. Você ouviu certo, você quer saber os detalhes da aparência do perigo. Você pode, mas o custo está sendo transformado em decoração de sala de aula de ciências. Eu simplesmente dei à entidade o nome de perigo porque, bem, é isso que ele significa. Se você sabe como ele é, significa que não lhe restam mais do que 30 segundos de vida, menos de meio minuto antes de você acabar como um pedaço de alcaçuz humano. A polícia veio aqui antes de procurar as chamadas pessoas desaparecidas. Depois de ter sido perseguido por tanto tempo pelos moradores da cidade para fazê-lo, não que eles se esforcem muito para chegar ao fundo de tudo isso. Digamos apenas que perigo não é um assassino desleixado de forma alguma. Ele sabe como cobrir bem seus rastros. Os corpos não ficam pendurados nas árvores por muito tempo. Eu não conto nada para eles porque prefiro não conhecer o lado ruim do perigo. Mas se você vai morar aqui, terá que seguir as regras. A menos que você prefira ser uma vitrine de Halloween por um tempo. E se você não mora aqui, mas ainda é idiota o suficiente para acampar ou caminhar nesta área, terei uma lista separada para você. Não imprima esta lista e leve-a consigo. Depois de ler, compreender e entender, você precisará memorizá-la. Você descobrirá o porquê em um segundo. Sem mais delongas, aqui ficam as orientações para quem quer morar aqui e não morrer uma morte horrível. Que Deus tenha misericórdia de você.
E observe que às vezes as regras podem se cruzar ou contradizer. Isso é por uma razão. Regra 1. Não fique na floresta por mais de 3 horas seguidas. Esteja preparado e traga uma maneira de controlar o tempo. Esta regra não se aplica a quem não mora aqui. Regra 2. Ao passear pela floresta, se você ouvir o som de galhos quebrando em uma fileira, olhe imediatamente para o chão e para nenhum outro lugar. Continue fazendo isso por 3 minutos, nem mais, nem menos. Conte se for preciso. Regra 3. Se você se deparar com corpos humanos esfolados, pendurados em alguma árvore, não grite, reaja fortemente ou tente denunciar. Acredite em mim quando digo que você não quer acabar como os idiotas que chamaram a polícia no passado, e pelo amor de Deus não tente tirar fotos ou vídeos. Simplesmente reconheça os corpos casualmente e siga em frente. Parece uma tarefa difícil, eu sei, mas a alternativa ficou bem clara. Regra 4. Se a polícia chegar e questionar você sobre qualquer coisa estranha ou perigosa que esteja acontecendo na floresta, simplesmente se faça de bobo. Diga a eles que você está apenas cuidando de seus negócios e você os avisará se vir algo estranho ou fora do lugar. Regra 5. Se você estiver dentro de sua cabana e tiver a sensação opressora de uma presença do lado de fora em algum momento, não olhe pela janela nem saia da cabana. Regra 6. Tente manter sua propriedade limpa e organizada regularmente. Perigo parece preferir áreas mais descuidadas da floresta. No entanto, isso não garante totalmente a sua segurança. Portanto, não conte totalmente com isso. Regra 7. Não tente avisar outras pessoas sobre perigo, especialmente se eles já forem um alvo marcado. Isso só torna tudo 10 vezes pior para todos os envolvidos. Ok, agora que as regras para as pessoas que são corajosas o suficiente para vir morar aqui estão fora do caminho, vamos ver as regras para campistas, caminhantes e aqueles que estarão aqui apenas temporariamente. Regra 1. Antes de entrar na floresta, certifique-se de usar pelo menos uma joia. Pense nisso como uma espécie de escudo. Você não tentaria entrar em uma base militar sem autorização, tentaria? É mais ou menos assim. Não precisa ter nenhum tipo de significado religioso ou feitiço. Regra 2. Se você for usar palavrões enquanto estiver na floresta, não os direcione para nenhuma vida selvagem ou vegetal. Somente você pode fazer isso com outros seres humanos. Parece muito difícil para você? Então fique de fora. Regra 3. Isto se aplica principalmente aos campistas, especificamente durante a noite. Você pode ouvir os gritos arrepiantes daqueles que tiveram a infelicidade de serem vítimas do perigo. Não tente seguir os gritos ou ajudar as vítimas. É tarde demais para elas, e você será o próximo se tentar intervir. Traga todas as armas que quiser e veja o que acontece. Eu te desafio. Regra 4. Continuando para os campistas, se você acordar no meio da noite e ouvir o farfalhar das árvores ou um canto fraco ao longe, não saia do acampamento se isso ocorrer. Pode durar várias horas, então esteja preparado para se adaptar às circunstâncias se tiver o azar de que isso aconteça. Fique perto do fogo e mantenha um nível de ruído baixo. Regra 5. Mantenha a paisagem intacta, não arranque grama, quebre galhos de árvores, cave buracos ou mate nenhum animal selvagem. Especificamente o último. Isso é uma passagem só de ida com perigo. Esta regra não se aplica a quem mora aqui quando está apenas limpando sua propriedade. Mas caçar é ilegal aqui de qualquer maneira, então mantenha suas armas em casa. Agora que essas questões estão resolvidas, gostaria apenas de continuar dizendo que pode haver mais regras que ainda não descobri. E embora eu não queira correr o risco de ir lá e descobri-las, vou adicioná-las a qualquer uma das listas, se surgir alguma coisa. Outra pergunta que você pode ou não ter é: bem, se você não deveria alertar as pessoas sobre o perigo, então por que está postando isso online? O que não é uma coisa idiota de se perguntar, e para isso, meu caro telespectador, direi que é simplesmente porque estou fora da floresta, fora do alcance do perigo. Trago meu laptop e só digito esse documento quando estou dentro do cybercafé da cidade. Contanto que você não avise os outros enquanto estiver dentro da floresta, você ficará bem. Já fiz isso várias vezes e ainda estou vivo. Mas parece que sou a única pessoa que realmente teve a intuição de descobrir isso. Pelo menos até agora, espero.
isso alcance algumas pessoas motivadas. Serão necessários mais do que apenas alguns policiais para resolver isso. Acredite em mim quando digo que já tentei ligar para eles antes, fora da floresta, mas a atendente não gostou. Sua citação exata é: "Por favor, ligue para outra pessoa sobre suas histórias de fantasmas, senhor. Você está perdendo um tempo valioso." Acho que aqueles casos de pessoas desaparecidas simplesmente passaram por cima deles. Ou isso, ou eles não se importam o suficiente. Já vi e observei pessoas que vieram aqui, campistas e caminhantes. Pessoas que não têm ideia no que estão se metendo quando chegam. Pode ser triste de assistir, mas essa é a realidade da situação. E antes que você pergunte por que eu não me mudei, honestamente não tenho um bom motivo. Posso continuar a viver minha vida praticamente normalmente, desde que siga as regras, mesmo que eu use o termo normalmente de forma vaga. No entanto, tenho alguns pequenos relatos sobre aqueles que não tiveram tanta sorte quanto eu. Sobre as pessoas que eram estúpidas, não tinham bom senso ou eram simplesmente ignorantes. Às vezes todas as opções acima. Não que eles merecessem uma morte tão horrível. Veja a vítima 1, por exemplo. Um grupo de adolescentes, provavelmente com menos de 16 anos de idade à primeira vista. Pobre crianças. De qualquer forma, esse malfadado grupo de amigos veio aqui durante um acampamento. E como você pode imaginar, estavam falando muito alto, desrespeitando toda a vida selvagem e natureza ao seu redor. Um daqueles jovens idiotas até jogou uma pedra em um esquilo que estava em uma árvore e o atingiu. O esquilo obviamente caiu e morreu. Naturalmente, isso chamou a atenção de perigo. Você pode adivinhar o que veio a seguir. Eu não sabia do que havia acontecido até então. Eu havia saído de casa para dar uma curta caminhada, tomando cuidado para estar de volta dentro do período de 3 horas, é claro. Eu sei que era algo por volta da manhã. Lá estou eu, simplesmente caminhando pelas árvores e pelo caminho até chegar a uma pequena clareira. Uma clareira que era um lugar de acampamento bastante popular por aqui, mas ainda a uma distância razoável da minha cabana. Era principalmente para os tipos viciados em adrenalina, que gostam de testar a sorte acampando em lugares supostamente mal assombrados. Então eu sinto o cheiro, aquela caatinga implacável de ferro, e imediatamente meu coração dispara. Eu me aproximo da clareira e tento ver qual é o estrago dessa vez. Não me entenda mal quando digo que há uma linha tênue entre bravura e estupidez. Acho que posso ter rompido isso. Vou devagar, tentando ser elegante o suficiente para não quebrar muitos galhos ou quebrar nenhum galho. Querendo ter certeza de que não importa o que aconteça, eu não farei nada para irritar perigo, porque ele poderia estar me observando a qualquer hora, em qualquer lugar da floresta. Chego perto o suficiente da clareira para ver a visão verdadeiramente doentia à minha frente. O suficiente para fazer com que aqueles com o estômago mais forte dobrem sob puro e absoluto nojo. Ao longo de 3 árvores diferentes, estavam pendurados cada um dos 6 meninos de cabeça para baixo, nada restando além de tecido muscular e ossos. Não havia sangue no chão abaixo de nenhum de seus corpos. Porém, como eu disse, perigo sabe como limpar. Não é para ser engraçado. Como eu senti cheiro de ferro com tanta falta de sangue. Me bate. Mesmo assim, foi tão devastador quanto horrível de se ver. Para ser otimista, porém, pelo menos fui eu, e não os pais deles que teve que ver isso. Eu gostaria de poder contar a verdade a eles, mas quando eles inevitavelmente vierem procurar seus filhos perdidos aqui fora, estarão em perigo. Eles precisam ter cuidado. Mas os pais enlutados não são cuidadosos, e por boas razões. Acredite quando digo que usei cada grama da minha força para manter meu vômito dentro de mim. Não vou vomitar em uma árvore ou arbusto e arriscar. Como eu sabia que eram adolescentes, se estavam tão mutilados. Você pode perguntar: bem, é porque um de seus telefones estava jogado no chão perto de suas barracas. Surpreendentemente, você pode obter um sinal aqui fora, mas não tente nada inteligente. Confie em mim, ele saberá. Na tela li um texto do que presumi ser uma das suas mães. Aqui está o que dizia: aproveite sua viagem de aniversário com seus amigos Thomas. Viva e tenha o melhor 15º de todos os tempos. Seu pai e eu estaremos lá para buscá-lo caso você precise. Apenas ligue. Isso legitimamente trouxe lágrimas aos meus olhos. Mas o que diabos eu iria fazer sobre isso?
praticamente quase nada, e isso é o que sempre mais me impressionou. Eu não passava de um repórter quando se tratava disso. Se eu pudesse fazer mais, eu faria. Eu sabia na época que Perigo voltaria em breve para recuperar os corpos e limpar o que restava de sua morte. Uma pessoa tinha visto, e isso foi o suficiente para ele. Acho que é assim que ele funciona, mas não vou fingir que sei tudo sobre um ser cuja aparência básica é um mistério para mim. Muito menos suas razões distorcidas, sombrias e complicadas pelas quais ele faz essas coisas. Basta seguir as regras e permanecer vivo é o meu lema. Depois de observar a cena por mais alguns minutos, voltei para casa, para minha cabana, quando a polícia inevitavelmente apareceu fazendo perguntas sobre os meninos desaparecidos. Fiz-me de bobo para seguir meu próprio protocolo, mencionando apenas o fato de que pensei ter ouvido alguns adolescentes e nada mais. Eu poderia jurar que nenhum deles tinha o bloco de notas pronto para anotar o que eu poderia ter dito. Saindo do assunto, especialmente agora que tive algum tempo para pensar sobre isso. Agora tenho a verdadeira razão pela qual não saí deste lugar. Por que não peguei apenas uma passagem de avião e voei para o lado oposto do planeta? Há uma pequena parte de mim que talvez goste de morar aqui. Agora, por favor, não entenda que eu seja algum sádico depravado ou qualquer coisa assim. Ou masoquista, dependendo da sua perspectiva. Não é nada disso. Com a combinação de criar regras e descobrir como funciona o perigo. Isso me faz sentir importante, como se tivesse um propósito. Definitivamente é melhor do que ficar sentado em uma mesa o dia todo, apenas para voltar para casa, para algum apartamento de baixa qualidade. O que provavelmente acabarei morrendo de puro tédio e falta de vontade de fazer qualquer outra coisa. De certa forma, estou salvando vidas da melhor maneira que posso. Há uma pequena parte de mim que sente que isso definitivamente vai voltar para me morder na bunda, mais cedo ou mais tarde, mas pelo menos estou fazendo um esforço maior do que todos os outros que vivem nesta floresta. Assim como as autoridades locais. Mas você já entende isso. Acredite em mim. Quero contar tudo para o mundo inteiro. Quero avisar cada pessoa que parar na entrada do caminho para voltar imediatamente. Mas isso significaria apenas a morte deles e a minha também. Esta é realmente minha única opção. Seguindo em frente, a segunda vítima que encontrei foi uma mulher de 30 anos chamada Patricia Dunley. Patricia supostamente veio aqui para caminhar pela trilha. Apenas algo simples e tranquilo. Havia apenas um problema. Bem, além de vir aqui em primeiro lugar, ela decidiu fazer isso à noite. Agora, por que alguém acha que uma ideia como essa é boa é preocupante, mas eu dou a ela o benefício da dúvida. Você acha que os casos de pessoas desaparecidas surgindo a deteriam? Aparentemente não. Talvez ela simplesmente não tenha feito sua pesquisa antes. Patrícia faz sua pequena caminhada noturna, começando na entrada e avançando cerca de 800 metros na floresta, praticamente perto de onde eu moro. O que é um detalhe importante a propósito. Agora, embora Patrícia não esteja viva para que eu possa perguntar o que ela passou, tenho certeza de que um grito me acordou no meio da noite. Um grito ensurdecedor de desespero e terror, obviamente sendo dela. Fiquei ali deitado na cama, ouvindo-a chorar e chorar. Mas não durou muito, apenas cerca de 10 segundos, mas algo assim deve ter parecido minutos. E para ela, provavelmente horas. Eu simplesmente não conseguia me mover, não chorei ou tremi de horror. Não, eu apenas fiquei ali olhando para a parede do meu quarto, enquanto os acontecimentos se desenrolavam não muito longe do lado de fora da minha cabana. Você já achou certas cenas de morte em filmes difíceis de assistir? As longas e prolongadas mortes em que a vítima grita um assassinato sangrento enquanto é brutalmente assassinada por algum psicopata perturbado? Bem, isso não é nada comparado a isso. Nem mesmo perto. Eu simplesmente me senti um covarde completo e absoluto durante toda a aprovação. Todo mundo tem defeitos, certo? Bem, naquele momento eu senti como se fosse feito apenas de falhas, mas eu sabia que tentar ajudar só pioraria as coisas. Eu só tive que ficar ali, ficar parado e ouvir essa mulher morrer uma das mortes mais horríveis possíveis. Quero contar aos outros a brecha para informar as pessoas sobre o perigo, mas nunca os vejo fora da floresta, nem tenho informações sobre eles.
As que eu tenho não queriam nada com isso. E com isso quero dizer às pessoas que moram comigo. Elas não querem arriscar suas próprias vidas. Depois do que acabei de dizer, você provavelmente está pensando que é uma grande hipocrisia da minha parte criticar os outros por não ajudarem. Eu não culpo você, porque meio que é. O incidente da Patrícia não foi o único momento em que fiquei acordado durante a noite. Não muito longe disso. Ontem à noite, na verdade, fui acordado pelo som de galhos quebrando. Não poderia estar a mais de 3 metros de distância. Meus olhos se arregalaram e meu sangue começou a congelar. O padrão do estalo aproximou-se da minha cabana. Não havia grilos, corujas ou qualquer outra coisa para acompanhar. Apenas o estranho silêncio da noite. Os estalos rápidos começam a ir em direção à porta dos fundos da cabana. Eu realmente gostaria de poder descrever o tremor em meu corpo quando ouvi isso. É aquela sensação que você tem quando criança, quando precisa descer sozinho ao porão. Obviamente não ousei olhar pela janela, porque na época eu pensei que havia apenas uma pequena chance de sobreviver. E dar uma olhada no meu misterioso assassino sobrenatural apenas terminaria o trabalho. Melhor prevenir do que remediar, mas quando ouvi o eco forte de uma voz feminina artificialmente aprimorada atrás de mim, algo que mesmo a melhor tecnologia de edição de áudio teria dificuldade em criar, foi quando realmente pensei que em breve encontraria o próprio Senhor. E esse perigo não era a única coisa com que se preocupar. Fique quieto ou ele vai ouvir você. Eu me virei, meus punhos cerrados em posição de boxeador, esperando ser atacado pela entidade desconhecida. Quando coloquei os olhos na coisa na minha frente, meu queixo rapidamente despencou direto para os meus sapatos. Tudo no meu corpo parecia travar, mas minha mente estava correndo a 1000 por hora. Na minha frente estava Patrícia Dunley, mas não seu corpo vivo. Em vez disso, era seu fantasma. Lá estava ela, levitando a alguns centímetros do chão. Isso sem mencionar o fato de que eu também podia literalmente ver através dela. Como se ela fosse um holograma de um filme genérico de ficção científica. Felizmente, ela também recuperou a pele, ou como você chamaria neste contexto. Um dos meus pensamentos iniciais foi gritar com ela por me avisar sobre perigo. Mas então me lembrei que era improvável que ele tentasse matar alguém que já estava morta. Mas eu ainda estava vulnerável. Graças a Deus eu não era um alvo marcado na época. Essa foi a única coisa que salvou minha vida. Eu sei que você provavelmente tem muitas perguntas. Ela disse suavemente, baixando bastante o volume. Sim, já passamos da fase das perguntas. Respondi dando alguns passos para trás. A queda repentina da temperatura da sala me afetou enquanto conversávamos. Eu podia sentir arrepios se formando por toda a superfície da minha pele. Nunca fui uma pessoa que lidava bem com o frio. E quanto a desculpas? Ela continuou. Sabe, deixar aquela coisa me matar enquanto você dormia tranquilamente na sua cama. Você não tem ideia de como é ter a pele arrancada enquanto ainda está vivo, enquanto ainda consegue sentir. Cada terminação nervosa em chamas, eu diria a todas as almas malditas do inferno que é pior do que queimar. Claro, eu sei que não havia muito que você pudesse fazer sozinho. Ela disse, suavizando o tom. Como você sabia que eu estava dormindo em segurança na minha cama? Perguntei, ao que Patrícia pareceu ofendida por essa ser minha principal preocupação. O que reconhecidamente foi bastante insensível. Nos poucos segundos entre ser agarrada e depois ser arrançada como pele morta do lábio inferior de alguém, eu te vi pela janela. Eu vi seus olhos abertos. Você estava apenas deitado lá, olhando para o vazio. Você voltou para me assombrar? Eu atirei de volta. Para me fazer pagar pelo que fiz ou por não ter feito nada? O que você esperava que eu fizesse? Eu não sou um maldito super-herói. Não, nada disso. Mas talvez eu devesse. Ela faz uma breve pausa. Estou aqui para ajudá-lo a expor essa coisa. Aquela coisa. Precisamos deixar o mundo saber o que está acontecendo aqui. Fiz uma pausa, uma pergunta fervendo em mim. Mas não só isso, emoção também. E um pouco de alívio, para ser totalmente honesto. Onde estão todos os, fantasmas dos outros? As vítimas de perigo? É assim que você o chama? Ela riu, levando uma mão fantasmagórica à boca. Mais fácil do que dizer a coisa o tempo todo. Você não acha? Eu retruquei. Bem, na verdade gostei muito desse filme, então é meio a meio. Tudo bem, chega, eu ordenei.
Como você planeja parar perigo? Você nem mora aqui, eu sei muito mais sobre ele do que você. Preciso que você tenha cuidado com como e o que diz. Ou também estou morto. Eu disse expor, não parar. Mas se encontrarmos uma maneira de fazer isso, faremos. E calma lá, eu literalmente acabei de dizer que queria te ajudar. Ela pontuou, me dando um olhar sem graça. Sinto muito, me desculpe. Eu me desculpei. Estou realmente nervoso com tudo isso. Sim, eu percebi. Patrícia falou. Então, de repente, ela levitou em minha direção, a temperatura da sala despencando ainda mais do que antes quando ela se aproximou de mim. Como se eu tivesse acabado de entrar em um freezer de carne. O que você está fazendo? Eu perguntei, lambendo meus lábios sem jeito. Estou indo lá fora para procurar perigo. Ela respondeu sem se virar, certificando-me de que ele não está perto. Não importa o quão perto ele esteja. Se você estiver nesta floresta, ele pode chegar até você. Ele sabe que estou aqui, que estou nesta cabana agora. Contanto que eu siga as regras, ele não me tocará. Mas isso não significa que ele não vai me provocar. As regras? Ela pergunta, parando seu movimento e dando uma volta de 180 graus. Nos encaramos. Eu ajusto minha postura enquanto sinto minha resposta subir pela garganta. Sim, as regras, eu disse, correndo até minha mesa de cabeceira ao lado da cama e puxando a gaveta de cima. Ele range suavemente enquanto a poeira se dispersa da prateleira superior devido à força. Você não acha que é meio estranho ficar aqui fazendo essas regras, em vez de simplesmente ir embora? Ela propôs, cruzando os braços para enfatizar. Bem, considerando que estou falando com um fantasma agora. Não, realmente não é tão estranho. Além disso, preciso aprender tudo o que puder. Não posso fazer isso à distância nesta situação. Eu respondi casualmente, despreocupado com seu sarcasmo. Além disso, se não devemos avisar os outros sobre perigo nessas matas, as regras não seriam tecnicamente você avisando os outros? Mais ou menos tenho postado elas online, longe do perímetro da floresta. Falar com você sobre eles não faria diferença. Ele não pode te matar 2 vezes. E como elas estão escritas por mim, eu estou bem. Não posso avisar a mim mesmo. Mas ainda assim, cuidado com o que diz. Ela responde. Tudo bem, relaxa. Bem, aquele filho da mãe feio não é onisciente, nem muito bonito. Na verdade, o rosto dele meio que me lembra... Eu pulei e virei minha cabeça para trás em atenção, meus olhos enlouquecidos de preocupação. Cale-se. Não diga mais nada. Não descreva sua aparência para mim. Não posso arcar com o risco. Deixe-me adivinhar, também não posso dizer como ele é? Patrícia pressiona. Em vez de responder, tenho uma ideia, retirando as regras da minha mesa de cabeceira num esforço apressado. Caminho até Patrícia e lhe entrego as 2 listas. Ela me lança um olhar estranho e depois os examina, a aura de sua figura espiritual cercando o material. Parecia que ela poderia escolher com quais objetos sólidos ela queria interagir. Aqui, e você acabou de me lembrar que eu deveria fazer outra regra para cada folha, eu disse a ela sem muito entusiasmo. E qual é? Fui para o lado oposto da minha mesa de cabeceira até a minha escrivaninha, reconhecidamente pequena. Peguei uma caneta no meio da bagunça de papéis e objetos espalhados por sua superfície de carvalho empoeirada. Tudo, desde lápis gastos até clipes de papel usados em demasia. Mas imediatamente antes de encostar a caneta no papel, lembrei-me de como seria perigoso escrever essa regra ainda dentro da floresta. Eu não tinha certeza se isso alertaria perigo de alguma forma, mas eu não queria arriscar. Droga, eu xinguei. Não posso escrever isso aqui. Tenho que esperar até poder sair da mata. É muito arriscado. Patrícia diz. Espere, mas eu pensei que não importava, porque você tecnicamente não está avisando ninguém. Escute, ainda estou descobrindo tudo isso. Só não quero correr nenhum risco. Nunca escrevi nenhuma regra na floresta antes, e ao contrário de você, ainda tenho metade da minha vida. Fiz uma pausa, compreendendo o que tinha acabado de sair da minha boca. Desculpa, eu não quis dizer isso. Patrícia simplesmente revirou os olhos em resposta, mostrando que ela não teve tempo de repreender meu desprezo involuntário. Escuta, deixando tudo de lado. Não temos tempo para sentar aqui e ser mesquinhos o dia todo. As pessoas estão perdidas por aí, não só perdendo suas vidas, a vida de seus entes queridos e nem sequer sabem disso.
Somos os únicos dois que somos capazes e dispostos a ajudar. Acenei com a cabeça para seu breve discurso. Ela estava certa. Eu tinha o conhecimento e a pesquisa. Ela tinha as habilidades e a experiência. Foi ótimo finalmente ter alguém que queria divulgar isso tanto quanto eu. Eu não precisava mais fazer isso sozinho. Por que exatamente você quer ajudar tanto? Perguntei, genuinamente curioso pela resposta. Abalada, ela respondeu: Eu tenho um filho adotivo. Agora ele tem 17 anos. Ele é um ótimo garoto, muito atlético e adora atividades ao ar livre. Ele pratica esportes desde que começou a andar. Estou principalmente orgulhosa por ele tirar boas notas. De qualquer forma, ele queria caminhar por essa floresta em particular e ficar aqui por 3 dias como um desafio. Em breve ele completará 18 anos, o que significa que o seu pai não terá mais controle sobre ele e ele virá para esta floresta. Não quero que ele acabe como eu ou qualquer um dos outros. Não podemos deixar isso acontecer. Não vou deixar isso acontecer. Minha cabeça estava baixa quando me aproximei de Patrícia, considerando colocar a mão em seu ombro antes de perceber o óbvio. Sinto muito. Muitas pessoas inocentes foram perdidas para ele. Eu prometo que vou garantir que seu filho sobreviva. Eu anunciei com simpatia. O que for preciso. Ele é sangue para mim. Odeio pensar no que seus pais biológicos fizeram com ele. Esses pedaços de merda. Precisamos resolver esse problema e precisamos fazer logo. Você pode vir comigo ao café? Eu investiguei. Suponho que ninguém mais seria capaz de ver você. Não, estou presa dentro do alcance da floresta, semelhante a perigo. Mas sei como podemos conversar fora daqui. Como? Ela fez uma pausa, seu olhar de total tristeza e tristeza se transformando em um olhar de travessura brincalhona. Suponho que você já ouviu falar de tabuleiros Ouija antes? Levantei uma sobrancelha, sentindo as rugas habituais se formarem em minha testa quando ela foi levantada. Você não precisa estar um pouco perto de mim para que isso funcione. Além disso, são necessárias várias pessoas. Eu rebati, nem tenho certeza se vale a pena. Para um homem que afirma ter tanta fé, você pensa no sobrenatural em termos muito simples. Só são necessárias várias pessoas, se não houver espíritos para se comunicar e você estiver apenas tentando assustar amigos em uma festa. Confie em mim. É uma boa opção reserva caso precisemos conversar quando você não estiver aqui. Eu costumava mexer com eles o tempo todo com meu grupo de amigos no colégio. A maioria dos espíritos simplesmente não se importa com as pessoas comuns. E assim como Patrícia fez antes, revirei os olhos, mas não foi porque foi provado que eu estava errado, não. Ela definitivamente fez uma afirmação válida. Ela estava muito presunçosa sobre isso. Mas, ei, não é como se eu estivesse muito melhor. Quase não dormi na noite seguinte. O tráfego de pensamentos em meu cérebro estava pesado demais para eu cair na cama até que fosse tarde demais. Por outro lado, eu provavelmente teria tido pesadelos de qualquer maneira se tivesse feito isso. Então não tenho certeza do que fazer com isso. Na manhã seguinte, fiz um desvio no caminho para o café da cidade até um Walmart para comprar um tabuleiro Ouija. Havia uma prateleira inteira dedicada a diferentes tipos. Eu não tinha ideia do que realmente fazia a diferença em cada um, então simplesmente escolhi o de aparência mais genérica. O motivo pelo qual o Walmart deixa essas coisas em suas prateleiras é questionável. Com pouco tempo para ficar sentado pensando muito sobre isso, peguei o da prateleira. Levei-o para a fila do caixa, junto com alguns litros de Ben & Jerry's, principalmente para não parecer muito estranho, mas também porque precisava de algo para levantar um pouco meu ânimo. Coisas assim muitas vezes pesam muito, e o sorvete ajuda todos a se sentirem melhor. Depois de cuidar disso, fui para minha próxima parada, o café, tomando cuidado o suficiente para verificar se eu havia trazido as folhas de regras comigo, mas eu também tinha cópias digitais no meu laptop. Então, mesmo que eu os perdesse, não seria tão desastroso. Mas a pessoa que os encontrou e entrou na floresta com eles... Bem, todos vocês sabem o que aconteceria. Então talvez eu estivesse diminuindo um pouco. Embora se eles escrevessem suas próprias regras fora da área, eles ficariam bem. Desde que não mostrassem a ninguém o interior da floresta. Mesmo assim, comecei a escrever a nova regra em cada folha. Começando pelo de quem mora lá.
Esperamos que todos vocês possam espalhar esta mensagem quando ela for carregada. Mas faça o que fizer. Não imprima cópias físicas e entre na floresta com elas. Sejamos honestos. Se alguma pessoa importante realmente vir isso, seremos todos considerados nada além de malucos amantes da conspiração. Cabe a nós, o povo, combater esta questão. Peguei minha caneta, peguei minhas folhas de regras e rapidamente comecei minha tarefa, deixando minha caneta deslizar sobre o papel. Regra 8. Se você for vítima do perigo e seu espírito vagar pela floresta, não descreva sua aparência para aqueles que ainda estão vivos. Obviamente você não será afetado, mas eles ainda podem ser prejudicados. O que é isso que você tem aí? Veio uma voz leve e feminina, um que você esperaria que uma jovem mãe usasse com seu recém-nascido. Virei a cabeça e vi uma senhora que eu presumi ser a garçonete, parada ali com um bule de café quente na mão, olhando para mim com curiosidade, divertido com minha escrita desleixada. Oh, desculpe, apenas uma coisa de trabalho. Menti, virando rapidamente minhas folhas de regras para os lados em branco, não querendo que ela pensasse que eu era ainda mais estranho do que ela provavelmente já imaginava. Também coloquei o tabuleiro Ouija ao meu lado, tentando colocá-lo do meu lado direito na cabine. Provavelmente não foi a melhor ideia trazê-lo aqui, agora que pensei nisso. Bem, você tem trabalhado muito e não pediu nada. Há alguma coisa que eu possa conseguir para você? Ela questionou educadamente, dando ênfase à cafeteira. Ela devia ser nova, porque eu não a tinha visto aqui antes. Eu mexi minhas mãos, pegando o cardápio e abrindo-o rapidamente, apenas folheando por alguns segundos, me enganando, como se fosse realmente pegar algo diferente do meu usual. Eu quero bacon e os ovos com um café grande, por favor, perguntei, sem conseguir esconder a pressa na minha voz. Ela sorriu, anotando meu pedido simples em seu bloco de notas. A propósito, meu nome é Sara. Ela me conta, mas em vez de se virar, ela apenas fica ali parada. Seu sorriso amigável desapareceu rapidamente. Eu congelei, e não apenas por um leve desconforto. A temperatura na sala caiu e meus arrepios surgiram. No começo, eu simplesmente presumi que Patrícia tinha encontrado uma maneira de sair da floresta e vir para cá. Mas quando olhei ao redor do café, ela não estava à vista. Você está bem? Eu pergunto com a voz abalada, agarrando a lateral da cabine enquanto recuava um pouco. Mais uma vez, sua carranca só aumentou. Seus olhos se arregalaram, não comicamente, mas mais do que suficiente para parecer perturbador. Sutilmente me aproximei do lado oposto da cabine, e enquanto me aproximava, ela se manteve imóvel. Ninguém mais no café pareceu notar o fenômeno estranho. Todos eles continuaram com seus negócios, o que significa que o problema era meu e somente meu. Droga! Que merda está acontecendo aqui? Sara se aproxima mais, inclinando-se para frente. Posso sentir o cheiro do perfume dela a cada milissegundo que passa. Aqueles olhos enlouquecidos presos nos meus. Melhor você ter cuidado. Você não é tão inteligente quanto pensa. Estarei observando você. Cada movimento que você fizer. Basta um deslize fatal e arrancarei cada grama de carne de seus ossos enquanto você grita para que a morte se apodere de você. Não pense que estou alheio ao que você está tentando fazer. A floresta é minha e sempre será. Sua voz nunca mudou quando ela disse isso, nem um pouco. Era o mesmo tom doce e acolhedor de antes. E foi isso que tornou tudo ainda mais assustador. Sara, o que diabos você está fazendo? Gritou uma voz mais masculina atrás dela. Ela imediatamente chamou a atenção, a carranca implacável desaparecendo e se transformando novamente em seu sorriso caloroso de antes. Ela olhou ao redor por um segundo, como se estivesse inacreditavelmente confusa, estupefato como alguém com amnésia recuperando uma memória importante. Vem, ela respondeu, virando-se e caminhando em direção à cozinha. Um homem que presumi ser o chefe de cozinha, parado do lado de fora da porta com uma expressão irada no rosto. Pare de brincar e me ajude a garantir que esses pedidos sejam concluídos. Ele explodiu, gesticulando para que ela entrasse na cozinha com a mão esquerda. Para que estamos pagando você? Ele continua gritando, a porta se fechando atrás dele, enquanto ele segue Sara até a cozinha, presumivelmente para repreendê-la ainda mais. Fiz uma nota mental na minha cabeça para dar uma gorjeta extra quando saísse.
Quanto ao que se passava na minha cabeça, eu estava pensando principalmente em largar tudo para pegar uma cruz e um pouco de água benta. Mas, pelo que vi e ouvi de tantos outros, parece uma aposta e tanto, com chances muito baixas de realmente funcionar. Vale o esforço? Provavelmente não. Não me interpretem mal, eu sabia que aquele pequeno acontecimento era obra do perigo. Ele estava me avisando, ele sabia o que eu estava fazendo. Mas já que, tecnicamente, não tinha quebrado as regras, ele não poderia ir para a matança. Então eu estava seguro, por enquanto. Parece que eu estava um pouco errado sobre o que disse antes. Ele pode influenciar coisas fora da floresta, mas não drasticamente. Isso não significava que meu coração não estivesse batendo a 1000 por hora. Assim que minha comida chegou até mim, comi o mais rápido que pude, não querendo perder tempo e ficar aqui por mais tempo. Perigo estava ansioso pela oportunidade de me tornar sua próxima vítima. E aqui estava eu pensando que talvez, apenas talvez, o cara tivesse uma queda por mim. Que figura! Comecei a me estressar comendo o Ben & Jerry's que comprei mais cedo, no caminho de volta para casa. Também não me preocupei em abrir o tabuleiro Ouija. A propósito, total desperdício de dinheiro. O Ben & Jerry's era uma pequena sobremesa agradável. Estacionei meu carro na entrada da floresta, peguei tudo que estava dentro da caminhonete e comecei a marchar até a linha das árvores para caminhar até minha cabana, agarrando agressivamente o estojo do tabuleiro Ouija em uma demonstração de minha frustração com sua futilidade. Compreensivelmente, eu estava em estado de alerta 10 vezes maior do que o normal. Tenho certeza de que algum tipo de Joe Bob vai gritar para eu trazer uma arma e tentar atirar até a morte na entidade que altera a realidade. Assim que passei pela linha das árvores, todos os sons da natureza foram captados, sendo substituído por nada além de folhas esmagando sob meus pés e o vento passando. Isso nunca é um bom sinal, especialmente no meu caso. Os pássaros sempre faziam barulho por aqui. Esse silêncio em si era a coisa mais distante do relaxante. Era o tipo de silêncio arrepiante e errado. O silêncio de um predador perseguindo sua presa, longe de ser reconfortante de qualquer maneira. Eu ainda continuei, tentando assobiar para me dar alguma aparência de conforto. É chocante o quanto os humanos dependem do som para permanecerem sãos. Como a maioria dos meus esforços envolvendo esta floresta, foi tudo em vão, especialmente quando ouvi o primeiro galho estalar atrás de mim. E depois a segunda, desta vez com muito mais força. Eu sabia o que estava por vir. Quem estava vindo? Quando o terceiro galho quebrou, rapidamente pensei na regra número 2. Foi o que passei mais tempo memorizando, pois era o que tinha mais probabilidade de aparecer. Regra 2. Ao passear pela floresta, você ouvirá o som de 4 galhos ou galhos quebrando em uma fileira. Olhe imediatamente para o chão e para nenhum outro lugar. Continue fazendo isso por 3 minutos, nem mais nem menos. Conte se for preciso. Lancei meus olhos para o chão quando o 4º galho quebrou. Era quase como se eu pudesse sentir perigo respirando em meu pescoço, apesar do fato de não ter ouvido nada depois que os galhos terminaram de quebrar. Mas eu sabia que ele estava lá, querendo desesperadamente que eu estragasse tudo. Não poder olhar era quase pior do que vê-lo, não tendo ideia da forma que essa monstruosidade assumiu. Contar até 180 já parece uma tarefa árdua, mas imagine ter que fazer isso enquanto a morte está literalmente atrás de você. Só então parece apropriado reclamar. Cada segundo era um século, o tempo parecia ter desacelerado. Sinceramente, estava me perguntando se, dadas as circunstâncias, esse era realmente o caso. Nada parecia mais cansativo do que isso. A ameaça da minha destruição tão próxima, tão real. Basta um olhar, uma espiada e eu morro. Posso sentir o cheiro dos seus tremores, do seu terror. Perigo, diz em uma voz tão baixa, tão áspera que só poderia ter sido inventada pelo próprio Lúcifer. Só o tom grave já fazia minhas mãos tremerem vigorosamente enquanto eu lutava para me concentrar na minha contagem. Vou tirar a pele de cada homem, de cada mulher e de cada criança que pisar nestas árvores. Era quase como se eu pudesse sentir minhas pernas virarem gelatina enquanto ele falava. E eu estava apenas a 100 segundos de contagem, faltando quase mais 1 minuto e meio. Você está tão desesperado, é divertido. Sua pele será minha um dia. Suas regras inúteis só irão mantê-lo vivo por um certo tempo. Por que você não convida um parente?
Sentar com eles, tomar uma bebida e avisá-los sobre mim? Vá em frente. Atreva-se. Aposto que eles estariam morrendo de vontade de conhecer minha verdadeira forma, assim como você. Seu ser patético e inferior. Seu tom era mais frio que a temperatura do meu sangue durante o encontro. Apesar de sua autoproclamada diversão, ele não riu, gargalhou ou soltou alguma risada macabra. Ele apenas apreciou silenciosamente minha angústia. Se ele possuísse um dedo do meio, ele definitivamente estaria me mostrando bem ali. Eu só tinha 20 segundos para terminar. Logo isso terminaria. Tudo estaria acabado e eu poderia continuar caminhando de volta para minha cabana. Perigo acrescentou. São sempre os meninos que gritam mais alto quando eu tomo sua carne. Os meninos e os homens gritam muito mais alto do que qualquer mulher jamais poderia, chorando por suas mães enquanto eu rasgo seus lenços centímetro por centímetro e os faço me observar lentamente arrancando sua pele macia e delicada de seus ossos. O jeito que ele descreveu, a maneira como as palavras o deixaram, era tão casual, tão indiferente, que ele poderia muito bem estar descrevendo o processo de fazer um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia. A pior parte eram as imagens mentais na minha cabeça enquanto ele falava, descrevendo a maneira como suas vítimas imploravam pela misericórdia da morte enquanto ele arrancava a pele delas. A maneira como eles chutavam, gritavam e tentavam lutar. Ele queria que eu soubesse cada detalhe, mas o universo estava parecendo generoso, cansativo e terrivelmente tortuoso. 20 segundos haviam terminado e eu olhei para cima exalando um longo suspiro de alívio. Eu podia sentir a própria adrenalina saindo do meu sistema, mas não muito rapidamente. Se eu fosse continuar fazendo isso, precisava ser inteligente. Ele sabia o que eu estava tentando realizar e estava claramente ciente de que eu estava usando brechas, mas eu não podia deixar que suas provocações me parassem. Ele queria me quebrar, me forçar a me entregar, entrar na minha cabeça e garantir que eu crie uma situação para a minha própria morte. Tentei inutilmente me livrar do pavor existencial que enchia meus pulmões, enquanto caminhava em frente pelas árvores. Todos os alarmes de luta ou fuga do meu corpo dispararam ao mesmo tempo. Eu estava começando a pensar que essas regras podem não ser suficientes, que meus esforços eram fúteis e nada mais. Quem eu estava realmente salvando? Eu realmente esperava que as pessoas as lessem online e as memorizassem se viessem aqui? E se eu tivesse bagunçado alguma coisa ao longo do caminho e então me tornasse responsável pela morte de alguém? Manter o otimismo em situações como essa é extremamente difícil. Porque uma vez que você começa a se fazer perguntas assim, as perguntas que te fazem querer desistir batem forte. Porém, como disse antes, nada vem sem resistência, mesmo que a resistência, neste caso, seja uma cripta sádica, que quer me dar uma morte lenta e agonizante. Eu logo cheguei de volta à cabana. Olhei para cima para ver Patrícia parada na janela do segundo andar, a luz passando por sua estrutura vazada. Seria muito ameaçador se eu estivesse sendo sincero, como algo que você veria em Poltergeist. Se fosse o fantasma de outra pessoa, eu teria dado meia volta ali mesmo. Este lugar já me deu o suficiente para lidar como está. Aproximei-me da porta da frente, levantando a mão para agarrar a maçaneta da porta, que de repente se abriu para dentro, como se estivesse sendo aberto por dentro, rangendo fracamente enquanto se movia. Você gosta disso? Eu ouvi a voz esquisita da Patrícia entrando em meus ouvidos por trás. Aprendi como fazer isso hoje. Eu pulei e me virei, colocando meus olhos na visão da Patrícia levitando casualmente atrás de mim. Um sorriso amigável estampado em seu rosto enquanto nós dois nos entreolhamos. Seu rosto alegre e o meu enrugado. Também aprendi a me teletransportar por pequenas distâncias. Talvez estar morta não seja tão ruim assim. Eu gostaria de ter poderes fantasmas legais, respondo, entrando na cabana. Minha boca está seca devido ao estresse dos eventos anteriores. Bem, se você estragar tudo, então terá. Veio sua refutação sarcástica. Como ouvi, eu voltei, lutando contra um sorriso cômico. Apesar de tudo o que aconteceu, me peguei segurando uma risada com sua piada. Oh, dane-se, eu realmente me permiti rir. Foi além de terapêutico, algo que eu precisava desesperadamente. E, finalmente, foi extremamente catártico. Naquele momento me senti uma pessoa novamente, não apenas uma máquina analisando tudo em meu caminho. À medida que meu ataque de alegria começa a diminuir,
Patrícia aproveita a situação. Você sabe que ainda me deve esse pedido de desculpas, certo? Ela pergunta, cruzando os braços, enquanto eu olho além de seu corpo fantasma. Ei, certifique-se de não deixar nenhum ectoplasma no meu chão, eu respondi, esquivando-me da pergunta enquanto começo a subir as escadas. Patrícia simplesmente se teletransporta na minha frente. Tento continuar me movendo, mas de repente sou paralisado. Nada do que faço funciona para me mover em qualquer direção e tento ao máximo lutar contra isso, sem sucesso. O que você fez? Eu exigi, agora genuinamente frustrado. Vamos lá agora, não é hora de ficar brincando. Telecinese básica. Ela rebate. Agora você vai me dar o meu pedido de desculpas ou o quê? Eu já disse que sinto muito. Eu gemo, ainda tentando me livrar do aperto dela. Não, você disse que sentia muito porque eu estava falando sobre meu filho. Não porque ficou lá deitado pacificamente sem fazer nada, enquanto eu estava sendo dilacerada. Você mesma disse que não havia nada que eu pudesse ter feito. Eu grito em resposta. Sim, mas isso não significa que eu não queira a satisfação. Ela anuncia sorrindo divertidamente. Curvo os lábios em derrota, lançando meus olhos entre Patrícia e a parede ao nosso lado. Saber que estava preso entre uma rocha e uma situação difícil. É claro que ela não tinha nenhuma intenção maliciosa real. Ela também não estava me causando nenhuma dor real. Foi principalmente um grande inconveniente. Um pedido de desculpas forçado é realmente um pedido de desculpas. Digo suavemente, usando jogos de palavras na tentativa de escapar. Você está me dizendo que sua mãe nunca fez você se desculpar quando criança por algo estúpido que você fez? Ela questiona. Outro bom ponto. Um argumento que não consegui contestar na hora. Então eu simplesmente cedi. Não era como se fosse um grande negócio no geral. Tudo bem, eu reclamei. Sinto muito, de verdade. Eu sei que pareço insincero, mas estou. Não consigo imaginar o sofrimento que você teve que suportar. Agora você me coloca no chão? Isso é bom. Ela comemora, liberando seu domínio sobre mim. Acabo tendo que me segurar, quase escorrego nos degraus e caio. Fico feliz que esteja satisfeita. Tenho algum trabalho a fazer agora, então, se me der licença... Eu vou saindo, movendo-me para o lado da escada para continuar caminhando. Terminei minha subida pelas escadas e entrei no meu quarto, espalhando minhas folhas de regras pela cama e examinando-as, certificando-me de verificar em dobro o que precisava ser feito. Ao entrar na cabana, percebi que estava começando a ficar bem bagunçada em torno da varanda da frente, que eu mudei para ser a primeira prioridade, lembrando facilmente a qual regra se aplicava. Regra 6. Tente manter sua propriedade limpa e organizada regularmente. O perigo parece preferir áreas mais descuidadas da floresta. No entanto, isso não garante totalmente a sua segurança, portanto não conte com isso completamente. Como diz, não é uma garantia completa, mas você precisa fazer tudo o que puder, certo? É o que eu continuo dizendo a mim mesmo neste ponto. Desta vez eu estava abalado em sair da cabana. Não sentia a forte presença do perigo enquanto estava lá dentro, então pude sair sem violar a regra 5. Além disso, eu sabia que ele estava de olho em mim. Eu não estava marcado, mas eu estava totalmente ciente de que ele queria que eu estivesse. Ele estava à espreita, sentado confortavelmente enquanto deixava o tempo passar para eu fazer um movimento errado. Inicialmente presumi que era porque até agora sou a maior ameaça à sua natureza enigmática, que tenho mais informações sobre ele do que qualquer outra pessoa. Além de sua aparência, é claro. Mas quem sabia o que eu estava perdendo? Quase me lisonjeava o fato de ele estar ameaçado por meus planos. Não que eu diria isso na cara dele. No entanto, eu perguntei a Patrícia, brincando, se ela poderia usar sua telecinese para me ajudar a limpar lá fora. É claro que ela recusou, dizendo que eu precisava continuar cuidando de mim. Mais uma vez, ponto válido. Integridade e independência são coisas que todos precisamos na vida. Peguei uma vassoura, comecei a trabalhar em algumas das folhas espalhadas pelo meu gramado, peguei todos os tipos de galhos quebrados e gravetos espalhados pela grama, além de me certificar de ter limpado o meu deck da frente. O que eu fiquei feliz por ter feito, estava começando a parecer que havia nevado em cima dele.
Enquanto limpava e não fazia nada além de cuidar da minha vida, peguei um som repetitivo de chicote e chiado. Um som com o qual a maioria das pessoas está familiarizada se você assiste a muitos filmes de ação. Olhando para cima, lá estava a fonte. Um helicóptero que estava sobrevoando a área, querendo saber o que poderia ter sido. Parei o que estava fazendo e fui para onde as árvores eram um pouco menos densas, especialmente porque parecia muito próximo, voando muito mais baixo do que os helicópteros costumam fazer. A apenas 30 metros acima das árvores estava o suposto helicóptero, de cor completamente preta. Mas isso não foi a única coisa. Estava equipado com metralhadoras na frente, bem como alguns lançadores de mísseis. Sendo um veículo de nível militar, foi definitivamente construído para o combate. Isso era óbvio, mas o que realmente me chamou a atenção foram as pessoas dentro dele. Equipados com armaduras, armas totalmente automáticas e óculos de visão noturna nas laterais, estavam estes soldados. Eu não tinha ideia de como chamá-los. Eles não se pareciam com nenhum militar que eu já tivesse visto ou reconhecido. Nem um pouco. Eles pareciam ser algo muito mais privado e sombrio. Procurei por algum símbolo em seu helicóptero ou equipamento, mas não localizei nada. Não antes de estarem fora de alcance. Minhas postagens online chamaram a atenção deles. Eles eram algum tipo de facção estranha do governo enviada para lidar com o perigo? Duvido. Por mais que eu esperasse que o governo me fizesse um favor. Este é o mundo real. Isso só acontece na ficção. Continuei limpando minha propriedade. Foi difícil me concentrar depois do que vi. Tantas perguntas que eu sei que ficariam sem resposta. Ou assim pensei. Do jeito que tudo estava acontecendo ultimamente, eu podia sentir algo chegando. Algo ruim. E isso iria acontecer em breve. Eu simplesmente não sabia o que. Ei, Veio a voz de Patrícia perto da porta da frente. entre. Há algo que você precisa ver. Larguei a vassoura e fiz o que ela disse. Subindo, correndo os degraus da frente e me jogando pela porta da frente. Andei até o outro lado do primeiro andar, onde ficava minha cozinha. E parei quando vi algo digno de pânico do lado de fora da janela dos fundos. Acho que eles estão aqui para ajudar você. Patrícia se inclina, contando tudo com pessimismo. Posso tentar segurá-los, mas não sei. Cala a boca. Eu interrompi. Através de algumas das árvores na parte de trás da minha cabana, havia o que pareciam ser 9 ou mais daqueles militares estranhos, de terno preto e sombrios. E assim como os do helicóptero, eles estavam armados até os dentes. Seus rifles de assalto estavam firmemente à frente deles, olhando para baixo enquanto examinavam a área. Lembrem-se, senhores, o que está na frente diz para os outros. Só use força letal se for absolutamente necessário. Precisamos dele vivo. Não era só isso, mas cada um segurava algum tipo de dispositivo estranho em forma de celular em cada uma das mãos, usando-os para varrer a linha das árvores aos poucos. Eles bipavam continuamente, emitindo um som baixo e zumbindo. Deus, droga, Eu gaguejei, levando minhas mãos à cabeça e apertando as mechas do meu cabelo. Meu comportamento calmo desaparecendo enquanto eu sondava minha própria mente em busca de uma solução. Vá, você só precisa ir. Patrícia falou com urgência, sua voz ecoando por toda a casa. Subi correndo as escadas, pegando minhas folhas de regras, mas deixando o laptop para trás, não querendo que fosse rastreado no caso de eu escapar. Não corri para fora quando voltei descendo. Eles estavam começando a cercar a propriedade. Eu seria imediatamente incapacitado ou subjugado no momento em que estivesse lá fora. Patrícia, eu sussurro. Existe alguma maneira de você me teletransportar para a beira da floresta? Pelo menos longe o suficiente para eu correr até o meu carro? Eu não sei. Eu nunca teletransportei ninguém comigo antes. Ela gagueja, seu tom deixando claro que ela está insegura. Bem, você tem que tentar. Preciso sair daqui e... Fui interrompido pela porta da frente sendo derrubada. 3 dos soldados obscuros do lado de fora entraram imediatamente. Suas armas apontaram para mim. Um deles estendeu o dispositivo de aparência alienígena que estavam usando para varrer a linha das árvores. Patrícia levantou suas mãos fantasmagóricas no ar. Todos os 3 soldados foram imediatamente lançados verticalmente contra o teto através de sua telecinesia, batendo com as costas na madeira e fazendo com que algumas tábuas se quebrassem com o impacto. Mais 3 soldados misteriosos rapidamente invadiram a cabana, ocupando o lugar de seus camaradas agora inconscientes.
Ela está lá. Dispense o ecto-ímã. O da esquerda apontou, segurando seu dispositivo na direção da Patrícia. Ele apitou muito mais rápido do que antes, soando algum tipo de alarme, aparentemente detectando a presença dela. O soldado do meio enfiou a mão no cinto de armas com uma velocidade surpreendente e jogou um dispositivo amarelo de formato triangular no chão, antes que Patrícia ou eu pudéssemos reagir. Afogou a área da sala com luz branca, como uma espécie de flashbang exótico. Patrícia gritou, sua massa espiritual foi sugada para o dispositivo enquanto ela tentava lutar contra ele. Mas seus esforços não significaram nada. O aparelho era poderoso demais e ela não passava de migalhas de aspirador de pó. Eu coloquei minhas mãos no ar, minhas folhas de regras caindo no chão ao meu lado. Os soldados gritaram para eu ficar de joelhos, dada a situação. Eu não tive escolha. Então fiz o que me foi dito. Nocauteia, um comandou. O diretor vai querer falar com ele. Uau, espere, vocês não entendem. Eu comecei. Na verdade, disse o soldado do meio, nós entendemos, melhor do que você pensa. E com isso, ele manteve o rosto sério enquanto puxava a arma para trás e batia com a coronha na minha testa, forte o suficiente para eu cair inconsciente. Não me lembrava do que aconteceu depois, até que acordei em um quarto desconhecido. Completamente branco e sem janelas, o lugar parecia tão estéril quanto uma espaçonave. Nenhuma única mancha ou imperfeição, além da mesa no meio, na qual eu estava sentado em uma das extremidades. A porta da sala era tão branca quanto o teto, o chão e as paredes. A única razão real pela qual eu sabia que estava ali era porque alguém entrou. Uma mulher entrou. Parecia ter 40 e poucos anos, seu cabelo loiro preso em um rabo de cavalo elegante. Um par de óculos em seu rosto, enquanto ela se sentava com um sorriso, segurando uma pasta na mão esquerda. Esqueci de mencionar que ela também estava de jaleco? Onde diabos estou? Rosnei, fazendo uma tentativa inútil de me mover. Um simples par de algemas me mantendo preso à cadeira. Olá, Sr. Tim. A mulher respondeu friamente. Seu tom era como o de uma mãe cumprimentando um filho que ela nunca quis. Vai responder a minha pergunta ou não? Eu perguntei. Vocês são do governo ou algo assim? Viram minhas postagens online? Porque isso não é exatamente a melhor forma de ajudar. Eu reclamo, gesticulando para a minha mão algemada. Bem, na verdade vimos suas postagens. A mulher responde. Tanto eu quanto o diretor ficamos muito gratos por todas as informações maravilhosas que você nos forneceu. Quem diabos é o diretor? Eu pergunto. Dizer a você agora não importaria. Dizer qualquer nome a você não faria diferença. Bem, doutora, suponho que seja isso que você é. Pode me dizer o que você fez com a Patrícia? Eu exigi minha convicção, ainda passivo-agressiva. Nosso departamento sobrenatural realizou um ritual. Ela foi transferida para onde precisa e não está mais neste planeta. Afinal, o tabuleiro Ouija que você comprou provou ser útil. Vamos decompô-lo e usar os materiais para projetos futuros. As peças podem ser muito bem transformadas em armas, se usar corretamente. O que você quer de mim? Meu silêncio? Eu estou supondo? A mulher sorri maliciosamente, quase aliviada pela minha provocação maliciosa. Acredite em mim, temos isso totalmente sob controle. Gostaria apenas de informar que seu problema será resolvido. Eu posso garantir. Ela diz, seu tom implacável na entrega. Isso já está no nosso radar há algum tempo. E vocês só agora estão fazendo algo a respeito. Onde vocês estavam? Sentados em suas bundas fazendo experimentos o dia todo? Putz, eu projetei violentamente, incapaz de conter minha raiva. As pessoas estão mortas e morrendo. E você fica sentado aqui em seu prédio chique com ar-condicionado, brincando com produtos químicos como seus legos. Antes que a mulher responda ao meu discurso, a porta se abre abruptamente. Um dos soldados com o mesmo equipamento de antes se inclina e olha para a mulher de jaleco. Desta vez, seu rosto está muito mais visível sem os óculos. Doutora West, o diretor quer sinal verde para utilizar 16A para esta operação. Ele está ficando ansioso. Ele pronuncia. Sim, eu já disse àquele idiota que esse era o plano. Talvez mencione que ele também precisa de um maldito aparelho auditivo. Sim, senhora. Ele responde, saindo rapidamente da sala e batendo a porta atrás de si, nem esperando que ela terminasse o insulto. Você tem duas opções aqui.
A mulher, agora conhecida como Dra. West, diz: Vimos em primeira mão a sua inteligência, a maneira como você estuda as coisas, faz as perguntas certas e passa por todos esses problemas intelectuais. Meus superiores e eu estamos satisfeitos com você. Bem, principalmente eles. Você não é tão impressionante na minha opinião pessoal. Isso não é o que eu penso. É isso. Eu respondo lentamente, ignorando seu ataque à minha inteligência. Você, entre todas as pessoas, deveria saber o que estou dizendo. Não se faça de bobo, porque eu sei que essa é uma de suas habilidades. Você mesmo disse isso. Ela termina, seu comportamento apático agora mudando para um aspecto muito mais belicoso. Você não é muito lutador, mas músculos não são tudo. Fui autorizado a lhe oferecer um emprego como pesquisador aqui. Estudar e analisar criaturas e entidades improváveis. Você será muito bem pago, eu prometo. Imagine o que você poderia fazer com os recursos avançados que temos aqui para lhe fornecer. Ela continua examinando uma pilha de papéis em sua pasta, como se estivesse lendo um roteiro, o que ela tecnicamente era. E a minha outra opção? Eu questiono, já tendo uma ideia da resposta. Bem, para ser franco, nós vamos matar você. Uma bala na cabeça ou poderíamos entregá-lo ao perigo. É assim que você chama a entidade correta. Puxa, então, ou eu trabalho para eles ou morro. Acho que todo mundo e a mãe deles previram isso. É dolorosamente óbvio que, se eu aceitasse esse emprego, teria que manter tudo confidencial. Que bom que é óbvio, mas o que você já postou pode ficar guardado na internet. É uma ferramenta que usamos com bastante frequência, mais do que você imagina. Eu fico lá olhando fixamente para a parede atrás dela, começando a pesar minhas opções. Por um lado, eu não queria morrer. Aceitar esse trabalho seria uma forma de ainda ajudar as pessoas que estão nas sombras. Eu receberia muito melhor do que já estou recebendo. Então isso também foi um grande bônus. Além disso, não é como se eu tivesse uma família em casa que precisasse deixar para trás. Por outro lado, não confiava nesta senhora, nem a maior parte do que ela estava dizendo. Era sombrio, isso era óbvio. Não pareciam órgãos oficiais do governo, mas isso não significava que isso estivesse completamente fora de questão, sem mencionar que eu estaria indo contra grande parte da minha integridade e rancor anteriores por pessoas assim, virando as costas às minhas convicções. Você disse que cuidaria da situação de perigo? Perguntei, quebrando o silêncio estabelecido na sala. Exatamente. A doutora respondeu, parecendo impaciente. As consequências da minha demora agora se tornam visíveis em suas expressões. E como você planeja fazer isso exatamente? Ele é um monstro, um demônio, algo que não é deste mundo. Eu nem sei o que ele é. Como você mata algo assim? Vocês têm pistolas de água cheias de água benta? A Dra. West sorri, inclinando-se lentamente para frente e colocando os cotovelos sobre a mesa. Isso é confidencial e não é da sua conta, pelo menos ainda não. A porta se abre novamente, interrompendo a mulher já frustrada. O mesmo soldado de antes se inclina, seus olhos agora cobertos com o que eu presumi ser um equipamento de visão noturna. Estamos saindo. O 16A está na carroceria do caminhão de transporte e a equipe está equipada. Deveremos estar de volta em menos de algumas horas. Ele diz, seus maneirismos rápidos e sua fala frenética. Tudo bem, apenas vá e pare de falar sobre isso. West grita para ele. Céus, vocês precisam de um convite? Façam seus trabalhos, exterminem o alvo e calem a boca. O soldado obedece e sai sem ficar parado ali por mais um segundo. West se vira para mim novamente, esfregando a testa em puro aborrecimento. Você vai me dizer o que é 16A? Eu questiono, apertando os olhos para dizer, eu quero respostas e as quero agora. Escute aqui, seu merdinha. Ela explode furiosamente, apenas para que sua sentença seja interrompida por você. Eu aceito. Anuncio sem rodeios. Com uma condição, continuo pausando apenas por um breve momento. Bem, na verdade são duas, mas não deve ser muito problema para vocês, considerando o que me disseram até agora. West se encosta na cadeira, tão irritada com minhas travessuras que parece que vai simplesmente desistir a qualquer segundo. Você não está em posição de fazer exigências, mas vá em frente. Eu sei que você tem as informações dela. Quero dizer, vocês também deveriam ser inteligentes, certo? Fazendo sua pesquisa sobre esse tipo de coisa. Bem, aqui está o que estou perguntando.
Patrícia Dunley, a senhora fantasma em quem vocês fizeram o ritual, quero que encontrem o filho adotivo dela e, anonimamente, deem a ele dinheiro suficiente para terminar a faculdade. Examine os registros, pergunte por aí, faça o que tiver que fazer. E eu prometo que aceitarei sua oferta e não tentarei nada engraçado. Vou trabalhar aqui o máximo que puder até morrer. A doutora West se inclina para frente em sua cadeira, me dando um olhar que diz: você não pode estar falando sério agora, enquanto junta as mãos. E eu continuo. Quero que todas as famílias das vítimas sejam devidamente indenizadas. Eu mesmo irei contribuir e entregar coisas a eles. Se necessário, vocês podem manter os segredos sobre o que realmente aconteceu, porque eu sei que isso provavelmente fará com que vocês fiquem na sombra. Isso pode ser arranjado. West responde lentamente, virando alguns papéis dentro da pasta. Mas ainda não tenho a palavra final em decisões como essa. Mas tentarei falar com os superiores se isso for o que finalmente fará com que você concorde. E também para calar a boca. Mas se você tentar contar isso ao público, eu pessoalmente garantirei que você tenha a morte mais dolorosa possível. Talvez até fazer alguns experimentos de tolerância à dor em você antes de apagar as luzes lá em cima. O jeito que você diz não soa como um sim. Eu falei inclinando a cabeça para reforçar meu ponto. Vou conversar com os superiores, mas saiba que parte desse dinheiro virá do primeiro ano do seu salário. A doutora grita. E tudo bem para mim. Você realmente acha que eu esperava que você fosse generosa só por ser generosa? Certo, eu comentei sarcasticamente. A porta da sala se abre mais uma vez. Um homem da minha idade, vestido de terno e gravata, entra, parando bem na seção do meio da mesa entre a doutora West e eu. Seu terno era tão imaculado quanto o resto da sala. Eu poderia jurar que não havia uma única ruga no tecido. Você é o homem que estamos observando de perto. Ele disse, fingindo um sorriso. Prazer em conhecê-lo. Sou Ted, o diretor de operações daqui. Meus olhos dispararam de um lado para o outro entre os dois. Tudo estava acontecendo tão rápido, com tantas decisões e tão pouco tempo. Por mais que eu não quisesse trabalhar para eles, sei que aceitar este trabalho não só me permitirá continuar a ajudar outras pessoas no futuro, mas também as famílias cujos familiares foram vítimas do perigo receberão o que merecem. Quanto a Patrícia, não fiquei muito triste. Ela era uma presença agradável de se ter por perto. Isso era verdade, mas pelo menos ela seguiu em frente e não está mais presa aqui na Terra. Então, no final, foi uma coisa positiva. Acho que também poderia ter agradecido por usarem seus recursos para se livrar do perigo, mesmo que devesse ter acontecido muito antes. Voltei minha atenção para Ted, também conhecido como diretor. Seus maneirismos acolhedores pareciam muito mais autênticos do que as da doutora West, mas ainda havia aquela sensação subjacente de engano abaixo da superfície. Nós nos encaramos. Soltei um suspiro lento e longo antes de dizer as duas palavras que mudariam minha vida para sempre daqui para frente. Estou dentro. O sorriso malicioso de Ted fica ainda maior, desta vez sua alegria parecendo mais genuína. Bem então. Ele faz uma pausa dramática. Bem-vindo à agência. Se você gostou, inscreva-se no canal Narrativas de Terror. Deixe seu like. E até o próximo vídeo.